voltar um pouquinho aqui nessas 2 falas, tá, pessoal? Tem um ponto interessante, vocês viram que o eu não sei se vocês viram, mas parece que o Trump abriu, tá, 5 pontos de vantagem sobre o Biden, tá. Para a eleição americana isso é muita coisa. Então o que que acontece? Obviamente, né, nós temos uma probabilidade maior do Trump levar, tá. E a gente sabe as pautas do Trump. O Trump é um cara mais, protecionista, é um cara defensor da indústria americana, e é uma das, pautas, né, do seu discurso eleitoral, a imposição de tarifas de importação, principalmente aquelas oriundas da China. O problema qual que é? Essas tarifas de importação, elas são inflacionárias. Por quê? Muitas vezes quando você tem, você fecha a porta para arbitragem, né, por isso que nós temos aqui, por isso que o livre comércio ele ajuda, muito a questão, da inflação, né. Porque quando você tem produtos internos mais caros, você abre uma sinalização de arbitragem, onde você pode, de repente, importar o mesmo produto mais barato e vender abaixo daquele que tinha, anteriormente na gôndola por aqui. Então a gente sabe que a imposição de tarifas, ela é inflacionária. Porém, né, porém, nós não temos o Fed falando disso, nós não temos, praticamente quase ninguém avaliando a política monetária nos Estados Unidos, ainda sobre essa ótica, tá. Então cuidado, porque parte desse otimismo que até a Fed Fund coloca, né, a Fed Watch, perdão, coloca na sua expectativa de corte, não está considerando que essa pauta do Donald Trump, ela efetivamente, né, irá acontecer e se acontecer ela é inflacionária. Então isso não está na balança de risco. Mas, né, nós, como investidores, temos que trabalhar com essa possibilidade, tá. Então cuidado, né, porque se em algum momento, algum membro do Fed começar a tocar no assunto sobre a balança de risco, de imposição de tarifas de importação e principalmente tocar sobre o assunto quão ela é inflacionária, a curva de juros e obviamente os mercados no mundo todo irão reagir a essa possibilidade, tá. E aí, pessoal, no final do dia, né, dados aí do CFTC, esse final do dia, final da tarde, tá. E aí o mais importante aqui, ó, tá, posições, especulativas de, iene, tá. Por que que é o mais importante? Porque muita gente está falando que essa alta do dólar é decorrente do carry trade, que na minha cabeça não é, tá. Outro ponto importante, se for carry trade, esse número vendido, apostando, né, apostando contra a moeda japonesa, ele tem que reduzir bastante. Hoje está a posição líquida é vendida em 182 bilhões contra a moeda japonesa, tá. Isso aqui teria que mudar e mudar bastante se for um desmonte, ok? Se muda um pouquinho, nada significativo, pode ser só a reação à intervenção mesmo, né, que o Banco Central japonês pode estar fazendo na sua moeda, beleza? Então vamos lá para o overview. Pois é, muita gente falando aí do ataque cibernético em grande escala que aconteceu, prejudica, né, muito as ações ligado à tecnologia, dentre elas, né, vamos até pegar aqui nossa plataforma da Webull para trazer aqui um overview também de algumas ações. Então vamos lá, ó. Salesforce zerado, Dell pré-mercado subindo 0,20, a ARM recuperando um pouco 2,94, a ASML recuperando 0,72, Nvidia recuperando 0,16, a Southwest Airlines 0,04, American Airlines 0,09, a Advanced Microservices também leve alta, Intel também leve alta. Então vamos ver aqui. Microsoft. Eita, esse meu teclado. Microsoft. 1,46 de queda por enquanto.
na pré-abertura, tá? Então vamos lá, overview dos ativos de risco no mundo e depois a gente vem também, dar aquela revisada, né, nos ativos de risco domésticos. Então vamos lá, S&P, uma recuperação das quedas vistas, né, nos últimos dias, 0,08, Nasdaq 0,13 de alta, né, lembrando que na semana a Nasdaq cai perto aí de 3,60, 3,70, Dow Jones 0,24 de queda, o Russell 0,06, aquele trade de rotation parece, né, que está cada vez ganhando um pouquinho mais de consistência. O índice de emergentes 0,94 de queda e o VIX espanando, né, subindo aí para 16,11 pontos, com uma alta de 11,13. Fazia tempo que a gente não via, né, ele beliscar essas regiões aí 16, de 15, 16 pontos, então cuidado, né, caso ele comece a acentuar mais ainda a puxada, provavelmente a gente vai ter aí um pouquinho mais de bolsas sofrendo. Estoque 50 queda de 0,31, Paris queda de 0,46, Londres 0,53, Alemanha 0,44 e Madrid 0,46 de queda. Europa praticamente de ponta a ponta em queda, com exceção da Itália, que subiu 0,43, tá? O resto, pessoal, tá tudo em queda. Ásia, Ásia, né, e aqui um ponto importante, nós estamos na reta final aí da reunião, né, da terceira reunião do Partido Comunista Chinês, e até agora não foi anunciado nada de consistente, tá, para a economia chinesa, obviamente, né, repercute no mundo todo, e isso gera uma certa frustração, tá. Essa frustração não pega o CSI 300 e também não pega o SSE composto, mas lembrando, né, ainda existe algumas, restrições na bolsa chinesa, né. Quais são essas restrições? Não sei se vocês vão lembrar, mas, vocês não podem, vocês eu digo, né, que opera na bolsa chinesa, se vocês estivessem operando lá, você não pode, vender participação acionária, na abertura e no fechamento, no leilão de abertura e de fechamento, tá. E você tem, limite de posição vendida, tá, principalmente posição vendida descoberta, tá. Então, se CSI 300 e SSE composto, você percebe que não está em linha com essa frustração da terceira reunião do Partido Comunista Chinês, tanto é que está lá, ó, índice Hansen 2 de queda, Kospi 1 de queda, Nikkei 0,16 e o Nifty 50 1,09 de queda, o Nifty 50 que é o índice acionário da Índia e tem aí a maior não, perdão, a sétima maior capitalização do mundo, tá. Bom, curva de juros, ainda vai digerir, o anúncio, né, de contingenciamento por parte do governo, para 2024 perto aí de 15, 16 bilhões e para 2026, 25 bilhões. O número dentro do esperado. Só que esse número de contingenciamento, ele reflete, tá, um déficit, primário para 2024, 0,25 do PIB. Se você quisesse zerar, você ia ter que oferecer pelo menos o dobro, tá. Então qual a interpretação que você pode ter? É positivo? É. Por quê? Porque você tinha uma expectativa de que o arcabouço fiscal não fosse cumprido. Só que ele foi cumprido no limite, ou seja, você não deu margem de folga. Então, se daqui 6 meses degringolar, será que o governo vai fazer mais? Será que o governo vai entregar mais? Né, porque esses números podem piorar daqui até o final do ano, né. Então, o que a gente tem de informação? Foi feito, né, no limite para cumprimento do arcabouço fiscal. De novo, é positivo? É, para quem esperava que não fosse ser cumprido, tá lá. Só, que a gente precisa ter uma noção também do tamanho do que precisaria para você ter um déficit zero, que é o dobro do que foi anunciado. Isso, de certa maneira, no curto prazo fez preço e vai fazer preço. Temos condições ainda, né, de melhorar? Teríamos. Por que teríamos? Porque nós temos um cenário, externo que não ajuda nessa abertura, tá. Então, a gente vai ter que ter uma paciência em relação à aderência da informação
tanto do cenário externo com o local, tá. Na minha visão, o noticiário favorece a gente tirar pelo menos essa pressão do dia de ontem, tá. Mas se vai acontecer é outros 500. Por quê? Por conta do externo e também dos contratos em aberto do dólar, tá. Então curva de juros, né, vai ficar mesmo por conta aí também do mercado digerindo os anúncios em relação ao contingenciamento tanto de 24 como 25, e vai ter que também olhar para essa curva de juros externa e não se sentir ameaçada, tá? Por quê? Porque se for olhar para a curva de juros externa, vai trabalhar com uma leve alta na abertura. Então nós temos, por exemplo, 10 anos da Alemanha com uma alta de 0,16, França 0,26 de alta, Gilt de 10 anos do Reino Unido 0,76 de alta, Itália 0,13. E aí, as Treasuries, nós temos o de 2 anos, o título de 2 anos 0,16 de alta e o 10 anos 0,14 de alta, tá. Então se o juros aqui for olhar para o externo, né, for olhar para o vizinho, vai ter que trabalhar um mercado levemente altista nas taxas. Resta saber, né, qual o potencial dessa notícia. Ontem, por mais que foi anunciado com o mercado aberto, quem estava posicionado do dia inteiro não conseguiu praticamente, aliviar, tá. Então vamos ver no dia de hoje. Já o cenário de moedas, pessoal, não performa bem. DXY com uma alta de 0,10. Dólar frente ao peso mexicano até recua um pouquinho, 0,29, ontem também apanhou, assim como o real e também as moedas Latam. Dólar frente ao rende sul-africano, 0,53 de alta. Dólar frente ao canadense, 0,04 de alta. Dólar frente ao australiano, 0,18 de alta. Dólar frente ao cuí neozelandês, 0,38. E aí, dólar, por exemplo, frente à coroa sueca, olha aí, ó, 0,73 de alta. Franco suíço cai 0,14, também apanha do dólar. O euro cai 0,05. O pound cai 0,17. Um cenário, globalmente falando, de moedas mais fraco frente ao dólar. Tá? Dólar, então, levemente mais altista. E aí, né, agora partindo para as commodities, pegando aí as metálicas, queda. Por que queda? Justamente por conta aí da frustração da terceira reunião do Partido Comunista Chinês, índice Bloomberg de commodities e também um dólar forte, tá? Lembrando que dólar forte acaba fazendo preço nas commodities. Então nós temos o índice Bloomberg de commodities com 0,23 de queda, minério de ferro 0,62, perdendo a região dos $105, cobre 0,58 de queda, lembrando que o cobre ontem teve uma queda maior, superior a 3%, alumínio 0,89, o ouro perdendo 1,68 e a prata 2,79. Nas commodities agrícolas, o café caiu 2,20%, cai 2,20%. Em compensação, as commodities agrícolas no que tange grãos, como soja, milho e trigo, em alta. Soja sobe 0,29, milho 0,19 e o trigo 1,40. Mas lembrando que o trigo deu uma baita despencada, tá? Então pode ser aí até considerado como uma baita despencada, não ontem, né, no contexto aí de mais longo prazo. Não é um cenário, tá, quando a gente olha para grãos, não é um cenário que dá para a gente falar que ele é bom para os termos de troca, tá. Principalmente porque nós estamos na parte do segundo semestre, onde a parte da balança comercial de grãos, ela perde força. Então, nesse segundo semestre, a gente dá muito mais peso para a indústria extrativa, principalmente, minério e também, petróleo, tá. Beleza? Então vamos lá. Petróleo, o Brent, queda de 0,02, WTI 0,03 de queda, tá? Os dois caindo. Vamos agora para o técnico, pessoal, começando aí pelo índice, quero começar pelo índice. O índice que perdeu aquela LTA e agora, né, esse divisor de águas aqui está errado, 129, 129, aqui ó, 129, 0,60, 0,70, tá? Pronto. Divisor de águas aí no 129,070, abaixo do 129,070 nós vamos beliscar a média de 200, tá? Fechou levemente acima.
Esse 28.200 foi uma região também que serviu ali, né, como topo em 2 momentos importantes, né, e que agora sugere uma bipolaridade. Não pode perder essa região, tá, pessoal? Se perder essa região, ele vai buscar as outras bipolaridades, que seria essa região dos 125.500, tá? E se perder os 125.500, só aquela mínima. Não pode também retestar a LTA perdida e voltar a cair, porque aí a perda da LTA começa a ganhar mais força e também, acentua a sua confirmação. Já está confirmado que perdeu, mas nada impede dele voltar a trabalhar acima, só que o reteste e a queda confirma, tá. Sempre a confirmação vem aí do reteste e o movimento de continuidade, né, da perda ou rompimento, tá. Para baixo, então, 128.200, média de 200, 127.730, 60 minutos. Para baixo também temos o 126.800, 126.140 e, por fim, o 125.500, que é um ponto de bipolaridade também. E para cima precisa ganhar o 130.500 para a gente, pelo menos, cumprir 50% do alvo de FIBO, pegando as máximas e as mínimas recentes, né? Pegando aquela máxima histórica e a mínima recente, no 131.500. Se ganhar os 50%, só tem 133.600, 135.600. Pelos contratos em aberto, espera aí que eu não abri aqui os contratos em aberto. Vamos abrir aqui. Open Interest, hoje. Perdão, pessoal, estou aqui com a garganta seca. Deixa eu já até também pegar um pouquinho de água. O tempo tá curto, o tempo tá curto. Tomei todas ontem. Você tá maluco, Maeli? Tomei nada. Vamos lá. Contratos em aberto, ó. Brincadeira, hein, Maeli? Tamo junto. Olha lá, ó. Contratos em aberto, índice e mini índice. Ponta comprada do gringo realizou. O que que é realizou? Tava comprado, aproveitou para diminuir. Ponta comprado de gringo vendeu 5.300. Não é um volume que assusta, mas preocupa por conta de preço e por conta de noticiário, né? Se você tem um mercado que apoia essa decisão do governo de contingenciamento e apoia para o lado da melhora, isso aqui tem que subir de hoje para segunda, tá? Ponta vendida aumentou, 2.700, saldo vendedor de 8.000 contratos. Contraparte, nós temos aí pessoa física, tá? Pessoa física, ponta comprada aumentou 2.800, ponta vendida 3.750. Beleza? Vamos então agora para o dólar. Vamos agora para o dólar. Divisor de águas do dólar, 5546, 5545, tá? Se perder essa região, tem espaço para zerar esse candle da primeira hora. Eu não gostei, tá, pessoal, desse movimento de notícia e não perder o candle da primeira hora. Esse candle aqui, ó, o candle das 9 às 10, tá? Precisaria ter perdido essa região para poder voltar a olhar para aquelas regiões ali de 5.400, 5.450. Então cuidado, tá? Se não ficar abaixo aí do divisor de águas, ele vai ficar trabalhando mais a compra. Pontos para cima, se ganhar essa região aqui desse candle da última hora aí, né, do dia de ontem, se ganhar essa região do 6667, só aquela máxima que nós vimos ali no 99 e depois 0622, e aí se rompeu 22, portas em automático, tripulação preparar para decolagem, 5.717. Para baixo, perdendo o divisor de águas, região do 5493, 5490, depois a média de 200 no 60 minutos, 5475. E aí, se perder esse último, 5.450, 5.413, 5.382. Beleza? Pelos contratos em aberto ontem, ponta comprada de gringo ligou a máquina de comprar dólar. Ontem, gringo comprou 18.500 contratos, ponta vendida aumentou 2.000 contratos, saldo comprador de 16.000. Contraparte dessa compra, praticamente o mercado todo. Banco ficou com saldo vendedor de 7, fundo local ficou com saldo vendedor de 6.800, com aumento de ponta vendida e diminuição de ponta comprada, e 1.000 lotes aí, tanto da jurídica não financeira, como também pessoa física, tá? Então é isso, pessoal. Feito aí o overview
do mercado e também o técnico, vou passar aqui um comercialzinho rapidinho para que nossos outros contribuidores estejam com a gente em 43 segundos. Não sai daí, é rápido. Informação é dinheiro. Quem opera no mercado sabe que uma notícia na hora certa vale muito. E aqui no Traders Club você tem isso de graça. Por aqui você encontra a melhor análise a respeito do índice, do dólar, derivativos, criptoativos, tudo em um só lugar. Aqui você encontra informação de qualidade sobre economia, política e também o cenário internacional. A análise de índices, dólar, derivativos, criptoativos, tudo em um só lugar. Para acessar é só entrar com o seu login no site do Traders Club e clicar em notícias. Pronto, a TC News já vai fazer parte do seu dia a dia até o fim do pregão. Obrigado, Vini. Vamos lá, Patrick e Richard, muito bom dia. Grande Alexander! Tudo jóia? Tudo certo? Fala, Richard. Tudo Beleza? beleza?